Boa tarde a todos que acompanham mais uma coletiva na Vapão TV Play, a plataforma de streaming oficial do Paysandu, e no canal da Vapão TV no YouTube. O entrevistado de hoje é o técnico Itamar Schulli. Professor, a primeira pergunta é do Felipe Silva, da Rádio Metropolitana. O Rui já tem condições físicas de atuar domingo? Tem condições de jogar 90 minutos? Boa tarde. Não, o Rui ainda nem se apresentou, né? Então, todos os jogadores que chegam agora, eles primeiro vão para os exames médicos, né? Com todos os exames médicos, exames de Covid, até ele chegar conosco e a realizar também os testes físicos, as avaliações físicas, né? Então isso tem acontecido com todos, né? E também vai ser diferente com ele também. Então esses jogadores, mais caso específico do Rui, a gente pensa que talvez para a segunda ou para a terceira rodada do campeonato ele já esteja à nossa disposição. Agora vamos para as perguntas do Júnior Cunha, do Roma News. O time já está definido para domingo? Na nossa cabeça já, né? A gente tem conversado bastante com a comissão técnica e nós já temos uma provável equipe dentro daquilo que a gente tem analisado nesses poucos dias de treinamento, mas ainda temos, né, o trabalho para realizar, temos 3 treinos para realizar e dentro disso a gente vai realmente oficializar aquilo que nós temos visto até agora. Agora quem pergunta é o Tilon Maués, do Diário do Pará. A primeira pergunta dele é a seguinte: o torcedor geralmente é impaciente. Como fazer para convencer o torcedor do Paysandu que o elenco está numa fase inicial de preparação com uma grande defasagem física em relação aos adversários do Campeonato Paraense? O torcedor do Paysandu, lógico, é um torcedor exigente e não pode ser de forma diferente, mas também é um torcedor exigente, mas também é um torcedor inteligente. Então o torcedor sabe que nós estamos muito atrás das demais equipes, né? O próprio nosso adversário de domingo já está com mais de um mês de trabalho, fazendo vários jogos treinos, e nós não tivemos nem números para poder fazer, números de atletas para realizar um trabalho em conjunto. Então, o nosso trabalho está iniciando, é uma equipe nova, uma remontagem de uma equipe, com jogadores ainda chegando, ainda se montando um elenco, e onde nós estamos usando jogadores de base também, dando a eles, né, mais experiência, dando para eles oportunidades. Então há uma grande diferença e o torcedor é exigente, mas também é inteligente para saber compreender essa situação que no momento o Paysandu passa, mas com o trabalho que todos aqui temos feito, nós vamos conseguir chegar aos objetivos que precisa e que o Paysandu tem traçado para esse ano 2021. Agora vamos para a segunda pergunta. Além dos jogadores estarem em início de preparação, você também tem que se dividir entre treinos e buscas por reforços, conversando com atletas e pesquisando o mercado. O trabalho do treinador também é prejudicado no início de temporada por ter que atuar em várias frentes? Faz parte do nosso trabalho, né? Nós temos que dar o treinamento, temos o cuidado aqui no treinamento diário, né? Para que não aconteça nenhuma lesão, é o que a gente planeja, organiza. Todo dia se conversa sobre isso, sobre as variações de treinamento, período, tempo, mas também toda hora estamos, né, às vezes a gente acorda às 6 e pouco da manhã e vai dormir passado da meia-noite, vendo jogos, analisando atletas, conversando junto com o Ítalo, junto com a direção, para que a gente possa conseguir contratar alguns valores dentro da realidade que o clube tem, para nos ajudar, né, nos campeonatos que o Paysandu tem pela frente, e isso tem sido assim desde que aqui chegamos, todo dia. O que de prático deu para fazer com tão pouco tempo em 10 dias antes da estreia na temporada 2021? Olha, acho que nós trabalhamos muito bem, nós melhoramos, nós pegamos um grupo que teve que trabalhar muito a parte de física, a parte muscular, as avaliações foram feitas em todos os atletas, procurando evoluir nisso, né, na parte física, na parte muscular, acrescentando trabalho junto, também trabalho técnico, né? Então no dia a dia você vai vendo essa evolução. Claro que são poucos dias de treinamento, né? Foram 10 dias, mas nesses 10 dias nós tivemos a folga que é necessário para não formar nenhuma lesão, não temos nenhuma lesão. Então nós tivemos aí de campo, 16 trabalhos até a estreia. Então isso é pouco,
mas foram bem produtivos, foram intensos, né? Com muita entrega de todos. Estamos felizes pelo empenho, pela luta de cada atleta que está conosco aqui. E gradativamente a gente vai esperar jogo a jogo que isso vá progredindo, vá evoluindo, a equipe chegue aonde nós pretendemos que ela venha chegar. Quem pergunta agora é o Dinho Menezes, da Rádio Clube do Pará. Itamar, quais dificuldades o grupo terá nessa primeira partida? As dificuldades que nós vamos ter é justamente o que como acabei de citar há pouco. Nós temos muito pouco períodos de treinamentos, um grupo muito pequeno, né, com poucas opções, né. Não conseguimos fazer jogos treinos, né, abrir o campo para fazer um jogo treino ou abrir o campo para treinarmos, né, devido a essas dificuldades. Então tudo isso nós temos tentando no dia a dia, com o apoio de todos aqui envolvidos, conseguir tentar superar, conversando com os atletas bastante, explicando. E nós vamos depender muito, tem que ser um jogo de muita inteligência nesse início, né, de competição. Mas todo o trabalho aqui que foi feito com muita dedicação de todos eles, volto a dizer isso, e esperamos isso, esperamos que a gente possa ser uma equipe com inteligência para poder superar, passar por cima das adversidades que no momento aqui nós estamos passando. Mais uma pergunta do Dinho. O que o jogador já vai ver nesses dias trabalhados nos jogos? Como a pergunta? Desculpa. O que o torcedor já vai ver desses dias trabalhados no jogo? Eu acho que o torcedor ele vai ver isso, vai ver muita entrega, vai ver muita disposição, mas também vai ver uma equipe que vai ter que ser inteligente para jogar. Nós não podemos, o primeiro jogo em conjunto de uma equipe, então acho que isso também o torcedor tem que e vai levar em consideração, porque como eu disse, é um torcedor exigente, não pode ser diferente, quem veste a camisa do Paysandu, mas também é um torcedor inteligente, que sabe a dificuldade que nós estamos passando. Então, mas já em momento nenhum, a nossa equipe vai deixar de lutar, de buscar os seus objetivos, de buscar conquistar a vitória, e isso parte de cada um de nós, que é a entrega, que é a luta, a disposição, a um time aguerrido, e isso o torcedor pode ter certeza que ele vai encontrar, mesmo diante de todo esse espaço que a gente teve, pouco espaço, mas todos assim temos feito aqui no dia a dia no trabalho. A terceira pergunta do Dinho é a seguinte: esse é aquele jogo da inteligência e depois da parte física e técnica? Sem dúvida. É um jogo para isso, é um jogo para nós sermos inteligentes, para nós termos a competitividade, nós temos o equilíbrio, nós sermos inteligentes durante o jogo, né, para que a gente possa superar os trabalhos físicos, né, que estamos saindo de um trabalho físico, técnico ainda, com muita coisa para fazer, mas a inteligência, a manter isso durante todo o tempo, a concentração, vai ser fundamental para a gente alcançar os objetivos. Hoje você teria como escalar o time que vai enfrentar o Castanhal? Essa é a pergunta do Lino Machado, da RBA TV. Como eu disse, Lino, nós já temos na mente uma equipe, né? Mas ainda nós temos treinamentos a realizar, e isso a gente vai agora nesses próximos treinos que ainda temos definir, né? Nós não tivemos já a condição de fazer um coletivo ou algo assim, então a gente tem visto mais nos trabalhos que tem a condição de nós fazermos, e dentro disso a gente tem tirado as nossas conclusões, temos um pensamento de uma equipe, mas nesses próximos treinos nós vamos estar decidindo isso, né, e colocando já domingo em campo contra o nosso primeiro adversário. A segunda pergunta do Lino é a seguinte: o horário das 10h30 não vai ficar pesado? É um horário diferente, né? Um horário diferente para o futebol, né? Mas nós temos que acatar e vamos nos preparar para isso, né? Para que a gente possa estar pronto no domingo às 10h30 para o início da competição. Agora quem pergunta é o Bruno Amâncio, do GE. Pará. Tamar, na primeira rodada você ainda não terá o lateral direito Jael. Com a saída do Júnior e com a volta do Yuri para a base, quem poderia atuar nessa função pela direita? É um problema que a gente tem tido aqui, né? Sem termos o Israel em condição, e com a saída do Júnior a gente ficou sem opção na lateral. Então
Como eu disse, nós não temos conseguido fazer jogos treinos e nós não damos uma visão clara do que pode, quem pode render e o que. Mas nos trabalhos que temos feito aqui, em espaço reduzido, conversando com cada atleta, nós temos procurado treinar, né, situações e com atletas nessa posição. E aquilo que a gente tem visto que está ficando melhor, que é o melhor para essa primeira partida, a gente tem treinado, tem repetido para que a gente consiga poder realizar um bom jogo, mesmo sem ter na função, mas aquele que entrar ali, que vai jogar ali, vai poder ter a tranquilidade de executar o trabalho, de fazer o seu melhor com o apoio de todos nós. Com o elenco ainda em construção, faltando algumas peças pontuais para fechar o grupo, qual a expectativa para as primeiras rodadas do Parazão? A expectativa nossa é essa, né? De a gente sermos equilibrados, termos muita inteligência e passar por essas primeiras rodadas, né? Essas duas primeiras rodadas são muito importantes, né? A gente passar por elas para que a gente venha a ter mais opções, os atletas que estão chegando, essa luta intensa que o Ítalo está tendo, que a diretoria está tendo, né? Que esses atletas que estão chegando possam se juntar a esse grupo nas mesmas condições físicas, né? E também na mesma condição técnica. Então a gente ter essas opções a mais, ter variações a mais dentro de treinamento, né? E poder colocar isso em prática também. Então isso que a gente espera, mas nessas primeiras rodadas a gente espera também essa consciência, esse equilíbrio, a inteligência de cada atleta do grupo para realizar aquilo que nós temos aqui conversado, orientado e trabalhado aqui no dia a dia. Falando dos atletas que deixaram o clube recentemente, como Debu, Luiz Felipe e Alan Kalberg, quais foram os fatores para que eles não sejam aproveitados nessa temporada? Olha, isso foram questões conversadas internamente com todos da comissão técnica, a comissão que estava também no Sub-23, né? Todos participaram dessa reunião, não foi uma decisão unânime de né? E também não foi uma decisão que uma, duas, três pessoas tomaram. Acho que foi um consenso e sim uma unanimidade de todos que estiveram participando quando a gente fez essa reunião. A gente teve cuidado e de lembrar o que é jogador de base, quem é realmente jogador de base, com idade de jogador de base, como a gente tem hoje, né? Então, tudo isso se levou em consideração também, e atletas que são de qualidade, que às vezes rodam, amadurecem e depois retornam ao clube. Isso são coisas também normais do futebol, mas todas as decisões foram tomadas em conjunto, né, com todos, e aquilo que a decisão que foi traçada e tomada, nós estamos executando, tanto aqueles que saíram, como aqueles que subiram das categorias de base, que hoje estão nos ajudando aqui. Agora a penúltima pergunta da coletiva, que quem pergunta é o Mataus Pauxis, do Toral Tático. Nessa estreia, veremos uma equipe já iniciando as ideias do modelo Nessa estreia, veremos uma equipe já iniciando as ideias do seu modelo de jogo, ou o estilo vai depender de como o adversário se comporta? Não, nós vamos começar uma partida exclusivamente, vamos ter um jogo voltado para início da competição. Não é aquilo que eu gostaria, que é a minha maneira de colocar uma equipe dentro de campo, ou a maneira de jogar de uma equipe. Primeiro, como eu disse já, e às vezes a gente se torna repetitivo nisso, a gente não teve condições de treinar variações, né? E nem número de atletas, nem a condição de jogos para isso, né? E eu tenho que usar hoje, por exemplo, nós temos muito poucos atacantes, né? Nós não temos lateral, falta ainda meia, né? Falta várias posições ainda nós precisamos. Agora, aonde que nós estamos tomando, por que nós estamos tomando decisões de começar com essa equipe que vai começar domingo? É aonde a gente tem mais opções e tentando montar uma equipe, mesmo sendo fora daquilo que eu gostaria, mas usando muito a característica de cada atleta do Paysandu, não do que o adversário vai nos passar, né? O adversário, eu sei que é um adversário de qualidade, competitivo, jogadores já experientes aqui no campeonato, né?
mas a gente tem que pensar na nossa equipe, qual é a característica de cada atleta e como colocar esse atleta dentro de campo, para que ele possa dar o melhor. Então é esse o cuidado que a gente está tendo, para que esse equilíbrio que eu falo, cada atleta possa ter, jogando dentro da sua posição, na posição que ele está mais adequado, né, acostumado, para ele poder render melhor individualmente e juntando isso no coletivo, a gente possa ter esse equilíbrio que a gente precisa. Agora a última pergunta da coletiva é do Diogo Puget, da TV Cultura. Itamar, estreia é sempre cercado de muita expectativa, mas também entendemos que por ser a primeira apresentação, erros possam acontecer. Você, como técnico da equipe, qual a sua opinião para críticas e elogios que sempre aparecem após a primeira impressão? Olha, eu creio que a vida nossa é pautada disso, né? A vida é pautada de pessoas que te elogiam, pessoas que criticam. Eu não consegui até hoje no futebol encontrar alguém que sempre foi aplaudido. Teve determinados momentos que foi vaiado, foi xingado, isso é de comissão técnica, isso também passa pelos atletas. E isso passa até na vida de pessoas que não são atletas de futebol ou treinadores, né? Muitos recebem críticas, outros recebem aplausos. E nós temos que sermos sempre o quê? Ponderados. Saber que a crítica, ela para mim, quando ela for uma crítica construtiva, eu consigo assimilar bem isso e eu uso isso como degrau na minha vida, né? E quando sou elogiado, eu não deixo isso ficar dentro do meu coração. A gente se alegra, mas isso já só serve para alerta, né? O elogio só serve para a gente se alertar, para a gente ficar mais atento, para a gente poder manter aquilo de bom que é feito. E críticas, quando elas são construtivas, não pessoais, são críticas que a gente tem que olhar por que são feitas, procurar usar isso como degrau para subir, né? Não ficar questionando quem criticou, também não ficar elogiando quem te elogiou, mas sim ter um equilíbrio, levar as coisas em frente, não perder o foco daquilo que a gente está fazendo, não perder a opinião que a gente tem. Eu não posso ter a minha opinião pautada no que os outros acham ou alguém acha. Eu tenho que ter o meu foco, a minha opinião junto com a minha comissão e seguir isso, né? Seguir isso, ter esse equilíbrio. E isso que a gente tem feito. Então eu sou bem tranquilo quanto a isso, né? Sou bem tranquilo quanto a receber elogios, sei viver com eles e ter cuidado, né? De não subir um degrau maior do que é necessário, do que é preciso. E também sei que as críticas, para mim, sempre servem para mim como um incentivo. Então isso é assim, dessa maneira que eu trabalho, é assim também que eu deixo claro isso para os nossos atletas também, né? Porque a gente tem que ter muito cuidado com as duas coisas. O elogio não pode servir como acomodação e a crítica não pode servir como destruição. Então isso que a gente tem conversado com o grupo, serve para mim, serve para o grupo e assim nós vamos manter o nosso trabalho na frente do Paysandu. Essa foi mais uma coletiva aqui na Papum TV Play e no canal da Papum TV no YouTube. Obrigado a todos que acompanharam e obrigado, professor. Um abraço a todos.